Oi pessoal, vamos ler mais um pouco aqui do Greek Myths do Kershaw. O Zeus está no comando da ordem cósmica, ou é uma redundância, né? A ordem cósmica, né? Porque cosmos é harmonia. Aqui, então continuando. Essas histórias de mutilação de pais por filhos causaram choque e ofensa desde a antiguidade. Para Platão, elas deveriam ser banidas. A história sobre Urano, a castração de Urano, deveria ser banida do seu estado ideal. Tem uma citação aqui, vou ver se é do Platão. É da República, né? Então abre aspas para Platão. A história do que Cronos fez e o que ele sofreu nas mãos de seu filho não cabe, não dá para ser repetida para os jovens e tolos, né? Mesmo se fosse verdade. Seria melhor não dizer nada sobre isso. Ou, se isso deve ser dito, deve ser dito em segredo para alguns. São histórias difíceis e que não devem ser repetidas no nosso estado. Platão estava preocupado com a educação dos jovens na cidade ideal que ele propunha. A educação dos jovens começa com ouvir histórias, né? E depois passa para exercício físico. As histórias não podem perturbar a alma, né? Por isso que o Platão era contra essas histórias que, segundo outros autores, falavam de deuses cometendo atos perversos, né? O que não pode, o que é ímpio, né? Muitas escolas e artistas não rejeitaram essas histórias, como Platão. As histórias levaram à interpretação feminista, dado o papel fundamental da Gaia, e do feminino, né? Como uma mulher assertiva. Contudo, está nos conceitos masculinos do divino, como o patriarcado, como o patriarcalismo estabelece supremacia, né? Apesar de nem sempre total, né? Supremacia total sobre o matriarcado. Essas histórias, elas contam de uma supremacia do patriarcado. Mas nós já vimos, né, em outros estudos que
A primeira deusa a ser adorada, deusa que veio do Oriente para a Grécia, era a grande deusa mãe. Mas essa cosmogonia do Hesíodo é patriarcal, patrilinear. Patrilinear, né? São os filhos do pai, e patriarcal, né? Análise estruturalista também tem muito com o que trabalhar com as histórias, porque elas estão cheias de oposições binárias, né? Entre caos e ordem, masculino e feminino, jovem e velho, belo e feio, e assim por diante. Freudianos também podem aproveitar muito dessas histórias, particularmente daquelas que envolvem castração, né? E da repetida vitória de filhos ambiciosos sobre pais perversos. O arquétipo junguiano do casamento sagrado aparece 3 vezes, né? No casamento de Urano e Gaia, Cronos e Reia, e Zeus e Hera. E os próprios personagens podem ser vistos como arquétipos. A Terra Mãe e Rainha, o Pai Céu e Rei, As histórias também são bonitas etiologias, né? Explicações sobre a origem do universo. Aqui tem um quadro das divindades, falando também da esfera de atividade deles, dos atributos, né? Zeus é o pai dos deuses e dos homens. A esfera dele é o céu, o tempo, o clima, melhor dizendo, né? A hospitalidade, os suplicantes e os pactos, né? Os atributos dele são o raio, a águia e o cetro. Hera é a esposa de Zeus, raivosa e ciumenta a respeito dele por causa dos constantes casos extraconjugais dele. A esfera dela é da integridade do casamento. Os atributos dela são o cetro, a coroa e o pavão. Poseidon, ele é o deus do mar, né, dos terremotos, cavalos e touros. Como atributos, ele tem o tridente, e ele está frequentemente circundado por criaturas do mar. Atena, a esfera de atividade dela são as artes domésticas, né, e a guerra. Como atributos, ela tem o capacete, a lança e o escudo. O escudo dela tem uma representação da cabeça da Górgona, né? E ela também tem a coruja e a virgindade. Apolo, ele é o deus da música, da divinação, ou do oráculo, né? E a profecia.
Ele cuida das purificações e de curas. E ele se associa ao sol também. Como atributos, ele tem o arco e as flechas, a lira também. Ártemis, ela é a deusa da caça. A esfera dela de atuação são os animais selvagens e também o nascimento de crianças. Ela tem arco e flechas, trajes de caça, e ela é virgem. Afrodite, a deusa do sexo, né? E ela tem os adornos femininos, né? E também pombas. Deméter, a deusa da fertilidade da terra. E ela está ligada aos mistérios eleusinos, né? E aí, como atributos, ela tem uma tocha, né? E o milho. Ares é o deus da guerra. Ele usa um capacete, uma lança e um escudo. Hefesto é um artesão metalúrgico, né? Ele trabalha o fogo. Ele tem um machado, uma bigorna, ferramentas de metalúrgico, né? Hermes é o mensageiro dos deuses. Ele guia as almas para o Hades. Também é o deus dos ladrões e dos comerciantes. Ele tem botas com asas, botas ou sandálias, né, com asas, e tem um capacete de viajante. Dioniso é o deus da intoxicação, do êxtase da intoxicação. Ele é o deus do vinho e do drama, né? Estão ligados a ele a parreira, as vinhas, as panteras e os tirsos, que são uma espécie de bastões, né? Os comparatistas que utilizaram essas histórias, né, entenderam essas histórias como não como restritas à Grécia, mas como partes do mundo, um catálogo de mitos, né, que pertence ao mundo. Mitos que explicam a separação da terra do céu. E há paralelos em outros povos, né? Os egípcios acreditavam no casamento entre Keb e Nut. Keb é a terra e Nut é o paraíso. Apesar de que aqui os papéis de gênero estão revertidos, né? O Keb é masculino, a terra masculina e o paraíso é feminino. O povo cumana do sul da África do Sul, né, chama a terra a sua mãe e o céu o seu pai. O povo da ilha de Togo considera a terra a esposa do céu, e que eles consumaram seu casamento
em época chuvosa, quando a chuva fertiliza a terra-mãe e faz as sementes crescerem. Mitos também parecidos com esses, do arquipélago indiano, personificam o céu e a terra como marido e mulher. E também diz que a consumação do seu casamento foi manifestada na chuva, que fertiliza a terra, que dá nascimento a todos os produtos da agricultura. Há muitas semelhanças, né, entre os mitos dos diferentes povos, né? Também há paralelos fascinantes, mitos paralelos fascinantes a serem encontrados perto do mundo grego e coincidentes com a Teogonia e 3 poemas hititos, dos hititos, né? Hititas. O mito do reino do céu, a música, a canção, né, de Ulicome, e o mito de Iluyanka. São especialmente semelhantes a Hesíodo. Interessante é que o mito grego do Tifeu usualmente localiza seu local de nascimento na Cilícia, que fica no limite ocidental, no limite oriental, né? Limite do leste dos assentamentos gregos no período arcaico. E que os elementos-chave da história envolvendo Tifeu acontece no Monte Cássio, que já está fora do território grego. A última batalha que Zeus enfrentou contra o Tifeu, contra o deus Cobra, né? Ele percorreu vários lugares na Grécia, e o nascimento do Tifeu foi na Cilícia, que fica no limite da ocupação grega, próxima ao Oriente Próximo, e terminou no Monte Cássio, já fora da abrangência do território grego. Os hititas, entre 1460 e 1200 a.C., eram poderosos. E nessa época controlavam a Cilícia e o Monte Cássio. Então a história de Tifeu começou próxima, acontecia um pouco antes da época do Hesíodo, né? Em territórios que na época, antes de Hesíodo, eram dos hititas. Tabletes com inscrições cuneiformes escritos em hitita sugerem que elementos desse mito foram gerados pelo Oriente Próximo. O texto o mito do Reino do Céu é fragmentário, mas é claro que Alalu, o primeiro rei do céu, foi superado por seu filho, Anu, que é o céu ou o paraíso, que em sua vez é superado por Kumarbi. Anu
voa para cima como um pássaro, mas Kumarbi morde e arranca o seu pênis e o cospe com esperma. E esses pênis acertam na terra e produz várias montanhas, rios e deuses. Igual o Exildo, né? O primeiro rei do céu, Alalu, foi superado por Anu, que é o céu, que foi superado por Kumarbi. Teve o seu pênis arrancado por Kumarbi. Urano teve o pênis arrancado por Crono, né? Anu, que é o céu, teve o pênis arrancado por Kumarbi. E o pênis produziu montanhas, rios e deuses. Mas Kumarbi não conseguiu cuspir para fora a semente do deus da tempestade, Teshub, que parece destinado a superar Kumarbi e vingar o seu pai, Anu. O Kumarbi ficou com uma parte do esperma do pai na boca. E aquela parte era o Teshub, que ia se vingar do pai morto, do pai castrado. Quando o deus casal vem para fora da cabeça do Kumarbi, Kumarbi ameaça comê-lo. O texto sugere que Kumarbi come algo duro. Possivelmente uma pedra no lugar do filho que ele queria devorar. E machuca a boca dele. Ele cospe essa pedra, e essa pedra é colocada em algum lugar para servir como objeto de culto. O Kumarbi, ele ia ser da cabeça dele o casal, né? Não, o casal sai da cabeça do Kumarbi e o Kumarbi ameaça comê-lo, mas uma pedra é colocada no lugar do filho e o Kumarbi machuca a boca. Teshub, que era o filho do pai do Kumarbi, que estava na boca do Kumarbi, ele planeja emergir do Kumarbi. Talvez por meio do pênis do Kumarbi. E outras histórias dizem que Teshub depõe Kumarbi e o bane para o mundo subterrâneo. Kumarbi então quer vingança. E de acordo com a canção de Ulikumi, ele se torna provocado, ele fica seduzido por uma grande, mas erótica pedra que ele engravida, criando o Ulikumi, um monstro de pedra que é levado nos ombros de Upeluri, um gigante que suporta o céu e a terra, como o Atlas grego. Então Teshub, no mundo subterrâneo, ele engravida uma pedra que se torna Ulikumi. E o Upeluri vai transportar esse Ulikumi.
o Licome cresce demais. No 15º dia, ele é tão grande que o mar chega apenas na cintura dele. E é quando o Texubi, que está em cima do Monte Cássio, olha para baixo e decide atacá-lo. E quando o Texubi decide atacá-lo, o Peluri, não, o Licome tem 9.000 léguas em altura e largura. E a cabeça dele é mais alta do que os portões da cidade dos deuses. É um super gigante, o Licome. Que é filho de Texubi, né? Uma pedra. Contudo, os deuses pegam uma antiga fábrica de bronze que eles usaram uma vez para separar a terra e o céu, e usaram-na, atravessaram o pé de Licome. Isso destruiu o poder dele e permitiu a Texubi derrotá-lo. Mas esse não é o final dos problemas de Texubi. No texto Mito de Iluyanka, ele é superado pela Iluyanka, uma cobra, um dragão que toma o seu coração e olhos. Texubi se afasta, casa-se com a filha de um homem pobre. Ele tem filho, e se torna pai de um filho que mais tarde se casará com a filha de Iluyanka. Então Texubi faz o seu filho perguntar ao seu sogro pelo o coração e pedir para o sogro o coração e os olhos de Texubi de volta, né? E o pedido é atendido, né? Quando então Texubi teve os seus olhos e coração arrancados, ele não partiu para a violência, né? Ele teve um filho, esse filho se casou com a filha de Iluyanka e a Iluyanka devolveu. Estava tudo entre família, né? Então Texubi pediu para que seu filho, com o deus da tempestade de volta em ação, a deusa Inara ajudou a derrotar Iluyanka. Então ele resolveu atacar Iluyanka, convidando-no para um banquete. Onde ele come tanto que ele não consegue depois voltar para sua casa. Então aí ele é morto por Texubi. E quando o filho de Texubi intercede em benefício de Iluyanka, o deus da tempestade também o mata. O Texubi mata o próprio filho quando o filho dele resolveu proteger o sogro, né?
alguns paralelos entre os mitos de sucessão gregos e hititas podem ser tabulados. Apesar dos motivos não ocorrerem sempre todos na mesma sequência, né? Por tudo isso, aparece que há mais do que apenas uma conexão randômica entre as histórias de sucessão hititas e gregos, né? Olha as aproximações. A sucessão, as semelhanças, né? Sucessão de reis divinos com uma aparência semelhante. Desafios monstruosos, motivos recorrentes como a prevenção de nascimento de crianças, castração de deuses, gravidez de homens, né, causadas pela ingesta de esperma, e a criação de outros deuses pelo cuspe ou pela separação. Mas uma vez que os mitos são examinados mais aproximadamente, aparece que os motivos correspondentes frequentemente se relacionam com diferentes personagens. E motivos que ocorrem apenas uma ou duas vezes nos mitos hititas aparecem com variações em muitos personagens dos episódios dos mitos gregos. Por exemplo, a gravidez masculina do episódio de Kumarbi aparece no episódio de Crono, que ele engole os filhos dele. Mas também recorrente no mito de nascimento de Atena, que Atena está para nascer da cabeça de Zeus. E possivelmente na história do nascimento de Dioniso, da cintura de Zeus. Dioniso é incendiado e para salvá-lo Zeus o guarda na própria coxa, né? E um dia Dioniso sairá de lá. O motivo da castração na batalha entre Anu e Kumarbi aparece não apenas na castração de Cronos, mas também na de Uranus. Essas são as semelhanças entre os mitos hititas, mitos de sucessão hititas, né? Que envolvem gravidez masculina, castração do pai, né? Personagens parecidos, céu, a terra. Aqui tem uma tabela de semelhanças entre os mitos hititas e gregos. No grego, nos mitos gregos, né, na Teogonia de Hesíodo, há uma sucessão triádica de deuses: Urano, Cronos e Zeus. Urano é o céu, né? Cronos, e Zeus, que é o deus da tempestade. E nos hititas, no mito hitita, também tem uma sucessão triádica: Anu, o céu, depois Kumarbi, o deus do milho, e Texub, o deus da tempestade.
A teogonia começa com, na sucessão, começa com o céu e termina com Deus da tempestade. E o Hitita também começa com Anu, é o céu, e termina com Texubi, Deus da tempestade. Urano é castrado por Cronos. De dentro do útero da sua mãe. E ele fere os titãs. Anu não, minto, né? O Urano é castrado pelo Crono e isso gera os titãs. Gera os titãs não, gera os titãs. Anu, o primeiro deus da sucessão hitita, é castrado por Kumarbi, o segundo da sucessão. E foge para o céu. Cronos engole seus filhos assim que eles nascem de Reia. E os seus filhos são presos na sua barriga. Cronos, né, o segundo da sucessão grega. Kumarbi, o segundo da sucessão hitita, engole os genitais de Anu. É engravidado. Né? Ele passa a ter embriões na sua barriga. O sangue de Urano, o sangue e o esperma de Urano engravidam a Terra. E dá nascimento a vários deuses. Kumarbi, ele cospe a semente de Anu e impregna a terra, que passa a produzir vários deuses. Reia dá a Zeus, criança, a divindades remotas para cuidarem dele e o esconderem numa caverna. Kumarbi dá ao deus criança Ulikumi a divindades remotas para ser escondido na terra. Cronos engole uma pedra ao invés de Zeus. A pedra está em Delfos. Kumarbi quer devorar seu filho, mas come algo duro, uma pedra, talvez uma pedra, que também serve como lugar de culto. Cronos vomita crianças da sua boca. Texubi, que é o último da sucessão hitita, é nascido dessa forma. Aliás, é nascido do pênis do Kumarbi. Zeus governa e Cronos vai para o Tártaro. Texubi governa e Kumarbi perde o lugar. Cronos cruza com a Terra para dar o nascimento de Tifeu,
que se rebela contra Zeus. Comarbe cruza com uma pedra e para dar a vida a Ulicome, que se rebela contra Texobi. O Monte Cássio é o lugar da batalha entre Tifeu e Zeus. O Monte Cássio é o sítio de uma assembleia de emergência dos deuses para deliberarem sobre o ataque de Ulicome contra Texobi. O Monte Cássio é usado nos dois mitos. A foice usada para castrar Urano é reusada por Tifeu contra Zeus. Texobi reusa a faca que dividiu a terra e o céu para derrotar Ulicome. O filho de Zeus, Hermes, deixa eu só ver aqui, vou pular essa. O filho de Texobi engana Iluyanka, o monstro de pedra. Não, minto, é a serpente, né? Para que ela devolva o coração e os olhos do pai. Só ver o que significa uma palavra aqui. Ah, tá. A foice usada para castrar Urano, Tifeu usa para cortar os tendões de Zeus. O filho de Zeus, Hermes, consegue roubar os tendões de Zeus, que estão em poder de Tifeu. Os destinos enganam Tifeu, fazendo comer uma fruta efêmera que prepara sua derrota pelas mãos de Zeus. Tinara engana Iluyanka, fazendo-a comer demais, deixando-a vulnerável para Texobi. Isso tudo faz com que pareça que Exildo tinha conhecimento da mitologia hitita, né? Mas seja que ele tenha pegado coisas dela diretamente, ou alguma história sobrevivente, isso está em dúvida, né? A questão de quando, onde e como os gregos adquiriram conhecimento de histórias do Oriente Próximo é fascinante. Apesar das diferenças em detalhes sugerirem que a transmissão oral foi responsável da forma, de acordo com o que nós sabemos como os gregos viviam e eram ativos comercialmente na Cilícia, no período micênico e também arcaico. Os gregos tinham trocas comerciais fortes com o Oriente no período micênico e arcaicos, né? E a transmissão oral pode ter dado conta das histórias orientais terem passado para a Grécia. Para serem conhecidas, né? E serem retrabalhadas.
Mas é duro, é difícil dizer que qualquer história grega tenha sido totalmente derivada de uma hitita. Especialmente porque há também as semelhanças entre os mitos babilônicos, fenícios e egípcios. Há muitas semelhanças entre a teogonia e esses mitos hititas, mas também tem semelhanças cruzadas entre os mitos babilônicos, egípcios e fenícios. Por exemplo, o mito egípcio parece explicar a separação da terra e céu, Geb e Nut, por um ato de castração. Apesar de que nesse caso o céu é fêmea, Nut é fêmea e a terra é masculina. E ela também come os seus filhos. Isso torna improvável que uma história básica esteja na base de várias variantes. As histórias devem parecer superficialmente similares, mas de fato as diferenças sugerem que nós estamos provavelmente testemunhando uma reciclagem criativa de histórias comuns. Há semelhanças entre as histórias, mas isso porque é uma reciclagem de ideias para fazer histórias no fundo diferentes, que têm sentidos locais. Os mitos têm sentidos locais, mas eles aproveitam características de personagens, motivos de outras histórias, de outros lugares. As relações entre essas histórias têm sido descritas como uma piscina onde características distintivas são mantidas por um longo período de tempo, mas onde também, pela constante alteração do código genético, os membros frequentemente parecem próximos uns dos outros, né, do que de qualquer ancestral particular. É como uma piscina genética nessas histórias. Esses mitos foram extremamente populares entre artistas antigos, de todos os períodos. Um bom exemplo é o da gigantomaquia, que foi um dos assuntos favoritos da decoração dos templos gregos. O tesouro Sífnio, em Delfos, mostrava um belo friso de gigantomaquia, onde os gigantes estão armados como guerreiros hoplitas, lutando contra os poderosos deuses olímpicos. Na era clássica, um lado oeste do Partenon mostrava o mesmo assunto, a gigantomaquia. E também o incrível altar de Zeus em Pergamon, no período helenístico, né? Ano 150 a.C., onde os gigantes, com suas caudas serpentinas, enfrentam os olimpianos,
autoritativos. Em nenhum desses casos, há dúvida de que os deuses vão vencer os gigantes e que a ordem e a civilização vai triunfar sobre o caos e a barbárie. Por que a gigantomaquia aparece nesses templos? Para mostrar que a ordem vai triunfar. Então, as pessoas que frequentavam os templos, para saberem que a ordem vai triunfar. Os deuses vão triunfar. Sobre o caos e a barbárie. Depois da invasão persa no mundo grego, né, depois de 479, isso foi uma mensagem importante, né? Interessantes conexões aparecem aqui. O grande altar é mencionado no Apocalipse, da Bíblia, né? Como o trono de Satã, e no Paraíso Perdido de John Milton, né? Como a última queda de Satã. Tem muitos elementos de Hesíodo. Um lado menos mórbido dessas histórias aparece quando Afrodite, por Afrodite se tornar um assunto muito popular, por causa da associação dela com a beleza erótica. Escultores e pintores, então tem uma... Primeiro o autor falou da presença da gigantomaquia, da luta entre o caos e a ordem, no próprio mundo grego, e depois, em obras literárias, que usavam aspectos da teogonia para falar do altar de Satã. Afrodite também ultrapassou o mundo grego. Escultores e pintores eram particularmente atraídos pela história do seu nascimento. O trono de Ludovise mostra saindo do mar e sendo vestida por duas pessoas. E no século V, uma imagem de Eros recebendo do mar. Foi descrita, foi feita por Fídias, na base da estátua de Zeus e Olímpia. Tudo isso antes de Cristo. A Afrodite, regularmente aparece emergindo das ondas, balançando o seu belo cabelo molhado, flutuando acima, numa concha. Botticelli, O Nascimento de Vênus, de 1490, da nossa era, é talvez a versão clássica, situando a deusa nuda numa pose modesta, que remete à escultura grega antiga. Sendo oferecida para ela um disfarce por uma das estações, um vento zéfiro e a flora que assopram para o litoral. O contraste entre a jovem de Botticelli, jovem e etérea Vênus de Botticelli, e a perigosa e primordial Afrodite de Hesíodo
uma bela ilustração de como diferentes perspectivas do que essencialmente é a mesma história. Isso é o que faz da tradição mítica grega ter tanta força no mundo pós-clássico. Tá bom? Ficamos por aqui.